Paz do Senhor, meu amado irmão e a minha amada irmã, tudo bem com vocês? Meu irmão, essa palavra aqui, o que eu vou falar com vocês aqui é algo bem complexo, porém é algo muito importante que você entenda, tá? Talvez seja até um pouco polêmico o que eu vou dizer aqui. Eu vou falar com vocês aqui a respeito qual o momento correto de orar em línguas, de falar em línguas dentro da igreja, tá? Esse aspecto aqui que eu vou trazer não é a oração em línguas quando você está no seu particular, tá? Porque quando você está no seu particular, é você e Deus, você tem a liberdade ali de orar em línguas, de falar em línguas com o Senhor. O aspecto que eu quero trazer aqui é o falar em línguas em público, dentro da igreja, tá? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, que eu acredito que seja o mapa, o maior mapa do que se diz respeito a línguas, né? Com relação a línguas que tem na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele mostra certinho ali a forma que os irmãos de Coríntios deveriam tratar esse dom. Mas antes de ler aqui, eu quero contextualizar aqui para vocês o que estava acontecendo ali em Coríntios. Em Coríntios, estava acontecendo um fenômeno muito grande lá, porque os irmãos, eles receberam boa parte dos dons espirituais que Deus liberou à igreja. E por conta disso, um grande fenômeno estava acontecendo. Perdão que balançou um pouco aqui, mas preste atenção nisso aqui. Por conta disso, um fenômeno aconteceu ali, né? Os irmãos começaram a utilizar os dons de maneira inadequada, tá? Ou seja, não estava algo organizado. E apesar de a gente ser cristão, eu sou pentecostal, talvez você que está assistindo aí também apesar de nós sermos pentecostais, a gente não pode perder o senso, né? Não pode perder o senso, não pode perder o equilíbrio e não pode perder a organização do culto, tá? Porque o apóstolo Paulo disse que o vosso culto deve ser racional, tá? Não pode ser um culto desapropriado de inteligência, tem que ser um culto inteligente ali para o Senhor. Então o povo estava utilizando de forma inadequada e o apóstolo Paulo agora vai corrigir o povo, tá? Capítulo 14, 1 Coríntios. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha isso. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Olha isso, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for falar convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Qual proveito teria, né? Aí no versículo 13 o apóstolo Paulo diz: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a pessoa interprete. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha que legal isso, né? Gente, eu creio totalmente nos dons espirituais. Eu mesmo sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo em línguas. Deus me deu esse dom. E eu constantemente oro em línguas, né? E no que tange a esse dom, eu já errei muito. Muito. Porque hoje acontece um fenômeno
no evangelho pentecostal, né, na questão da igreja pentecostal, que os irmãos, eles pensam que o orar em línguas traz meio que um poder a mais para ele, um poder que eu digo, um degrauzinho a mais ali no aspecto espiritual com relação ao irmão que não fala. E por isso há um abuso dentro das igrejas na utilização desse dom que Deus dá. Irmãos que falam em línguas na hora da pregação, eu já vi, inclusive eu mesmo já fiz, pregando ali a palavra e para ali um certo momento e começa a orar em línguas, né, para os irmãos meio que se emocionar e tudo mais. E tá totalmente errado. Palavra é palavra, orar em línguas você ora no seu particular. Outra coisa também que eu já vi ali o irmão tá louvando ali, né, e o irmão começa a orar em línguas de forma muito alta, né, para todos ouvirem. Ou o irmão vai, qualquer outra coisa, tá orando ali e começa a falar em línguas alto ali. Eu já vi também pessoas entregando revelações que não era revelação, na verdade. Chegava e só falava em língua pra pessoa e a pessoa ficava: o que aconteceu? Não entendi nada que esse cara tá falando, né? Então é algo bem complexo, porque o pentecostal tem utilizado muito de uma forma inadequada, né, esse dom. E a igreja precisa melhorar nesse aspecto, irmãos. Precisa, porque senão fica muito oba-oba. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o que adianta eu falar em línguas para você e você não entender o que eu tô falando? Então, qual que é a nossa cabeça, qual que é a nossa visão como cristão inteligente, um cristão que pensa? Se eu falar em línguas aqui agora, os meus irmãos serão edificados? Qual a mensagem que eu estarei passando? Então, qual que é o propósito dos dons? Edificar a igreja. Então preste atenção, se eu falo em línguas e o meu irmão não entende, eu não estou edificando ele. Então, o propósito de Deus em ter me entregue esse dom não está sendo utilizado da forma correta. E qual que é a forma correta de utilizar esse dom? Capítulo 14, versículo 27, olha o que o apóstolo Paulo diz: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso com 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja um intérprete. Então, irmãos, é o seguinte, aconteceu isso comigo também. Eu conheci um pastor que ele falava em línguas, só que quando ele ia entregar algo, ele chamava o intérprete junto com ele. Já aconteceu isso comigo, ele chamou o intérprete, ele falava em línguas e o intérprete interpretava passando a mensagem de Deus. Se isso não acontecer, se não tiver o intérprete, se não tiver alguém ali para ensinar, para interpretar, olha o que o apóstolo Paulo diz: se não tiver essa pessoa, mas se não houver intérprete, 28, capítulo 14, 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, irmãos, eu não vou prolongar muito, é muito simples entender isso. Se não houver um intérprete, se você não tiver esse dom de interpretar as línguas que Deus está te dando, ou não tiver um irmão que você consiga puxar ele e ele interpretar o que você está dizendo, é melhor que você fique em silêncio, ou você ore ali em línguas de forma particular, sem entonar a voz ao ponto dos irmãos escutarem e não serem edificados. Então, ore no seu canto, fale baixinho, cumpra o que Deus diz na palavra. Porque se você orar alto, no meio da pregação, você estiver pregando em línguas, irmão, você não está edificando ninguém. Na verdade, você está fazendo um show ali à parte, particular. Então, tome cuidado com isso e com certeza Deus vai te abençoar ainda mais. Eu espero que você tenha gostado desse breve ensinamento. Eu tenho estudado muito a respeito disso. Inclusive, irmãos, eu vou trazer mais vezes assunto com relação a línguas, aos dons espirituais. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se tirou sua dúvida. E se tirou sua dúvida,
deixa o seu like, compartilha e não deixa de se inscrever, tá bom? Deus abençoe sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o rosto do Senhor resplandeça sobre a tua face. Deus abençoe e até o próximo vídeo.